Olá, protagonista do meu mundão, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Estou aqui de volta em mais um programa desse podcast Vida de Protagonista, onde você é protagonista da sua história. Assim como eu, assim como a minha convidada, assim como a Renata que está aqui gravando e o George que está aqui também. Então, nesse momento, eu quero que você que ainda não é inscrito no canal, se você está tendo esse primeiro contato com o podcast, se inscreve aqui, deixe o seu like caso você goste desse episódio, compartilhe também com seus amigos e comente aqui abaixo qualquer insight ou alguma dúvida que você tiver, alguma pergunta, algo que você aprendeu nesse episódio específico, deixe seu comentário aqui abaixo, compartilhe com seus amigos. Hoje nós temos uma convidada bem especial e o nosso tema é falando sobre a beleza da mulher cristã. A beleza da mulher cristã, né? Afinal, nós transparecemos também a glória de Deus. Nós somos a noiva, a igreja, o corpo de Cristo e tem que ser belo. Como é que a pessoa que se considera do Senhor e o Senhor é o Deus da beleza, porque tudo que ele criou foi bonito. O Senhor já fez uma criação e quando ele terminou, tudo que ele terminava ele admirava, ele falava assim, nossa, viu Deus que aquilo era bom. Então em Gênesis a gente já aprende isso, que Deus se maravilhava da sua criação, da sua perfeição, daquilo que ele faz. Então nada mais do que nós também expressarmos isso na nossa maneira de vestir, no nosso posicionamento, na nossa maneira de falar, se portar, na nossa elegância, no nosso agir. Com isso, eu quero deixar uma passagem bíblica que vai embasar o nosso episódio de hoje, né, especial, que é o 9º episódio. Gente, chegamos lá no 9º episódio desse podcast. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, tem uma playlist que fica salva aqui, desde o primeiro ali, que foi com a Rei, depois tiveram outros episódios falando sobre identidade, falando sobre o momento de recomeçar. Então tem várias convidadas super especiais, que cada uma você aprende ainda mais com a história delas. Hoje nós temos eu tenho o prazer de ter uma convidada muito especial, beleza pura. Beleza pura. Então, assim, eu vou deixar pra gente colocar esse tema da passagem bíblica depois. Vou primeiro pedir para a Gabriela se apresentar, falar um pouquinho mais dela e agradecer por você estar aqui, disponibilizar o seu tempo, a sua elegância para estar aqui compartilhando também o aprendizado e toda a experiência que ela já tem assim nessa área também da beleza, da moda e como uma mulher cristã deve estar posicionada dessa maneira. Gabi, esse espaço é seu. Pode falar seu nome, sobre o que você estudou, os seus conhecimentos, aquilo que te fez vir aqui e tá apresente-se para o público para que a gente possa conhecer um pouco mais de você. É um prazer estar aqui. Deus abençoe esse projeto. Tenho certeza que tu tá sendo um instrumento de Deus para alcançar a vida de muitas pessoas, né? E que eu também possa ser um instrumento aqui para falar o que talvez alguma menina, alguma mulher precise escutar hoje, né? Então, meu nome é Gabriela, tenho 27 anos, quase 28. Apesar da carinha de baby. A gente tá 16, mas... Eu tenho quase 28. E eu sou gaúcha, sou natural de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Tô morando aqui há quase um ano. E a moda e o marketing sempre tiveram, assim, um caminho lado a lado na minha vida desde muito novinha. Eu sempre fui, desde criança, muito conectada, assim. Então, a minha mãe, ela tinha um celular com câmera lá, os primeiros tijolares, né? E eu já pegava dela para fazer vídeo e enchia a memória dela com os meus vídeos, assim. E sempre gostei muito de maquiagem também. Então, desde criança, sempre fui muito vaidosa. Eu pedia batom das minhas tias, eu acordava, eu já queria que elas me maquiassem, que a minha mãe me maquiasse, sabe? Então, isso sempre foi muito forte em mim. E aí, crescendo, né, isso não poderia ser diferente. A minha primeira formação foi web designer, né? Então, a minha mãe, na época, ia fazer uma loja de roupas online. Lá no começo ainda, site, tudo nem tinha Instagram direito, né? E aí ela disse, Gabi, eu queria que tu fizesse o site pra mim. E aí, então, eu entrei no curso de web design pra fazer o site dela, pra cuidar das vendas pra ela. Só que nesse mesmo tempo, na escola,
Eu maquiava todas as minhas amigas, né? Eu sempre dava dicas para elas, elas me perguntavam as coisas. Eu atendia a maquiagem em casa, então, assim, se tinha festinha de final de semana, elas vinham lá em casa para eu maquiar, fazer penteado. Então, aí já começou, né, a internet e o mundo do universo feminino junto, andar lado a lado, né? E com isso, na época do ensino médio, aí eu já estava trabalhando com art design, já tinha feito o site da minha mãe, ela já vendia roupas, né? Eu ajudava ela também. No ensino médio, as meninas diziam, por que tu não grava vídeo? Por que tu não faz isso, né? Pra gente ver tutorial mesmo, assim, que é mais fácil, né? E aí eu criei o canal no YouTube. Que bacana. E aí, como eu conhecimento de web design, eu criei meu próprio blog, que na época era o boom dos blogs, né? Então, eu compartilhava os meus vídeos lá no blog, e aí começou a crescer. Assim. O negócio começou a andar, e aí eu tive um crescimento muito grande no YouTube, que eu não esperava, assim, em pouco tempo. Teve um vídeo que viralizou, saiu da bolha, que era de penteadas. E isso fez com que o meu canal chegasse a 500 mil inscritos. Uau. Então, ali foi um boom que nem eu esperava, né? Sim. E aí, com isso, eu entendi que tinha um propósito por trás, né? Porque as meninas vinham, e até hoje, né? Elas vêm no direct do meu Instagram falando que não é só maquiagem, não é só beleza. Algumas depressivas, outras com ansiedade, e como isso ajudou elas a passar, a atravessar por isso, sabe? A retomar a autoestima. Então, eu vejo, assim, um propósito de Deus também. Eu acho que não é só a questão da beleza em si, sabe? Eu acho que tem a mão de Deus. Com toda certeza. E é especialista em pegar as nossas habilidades e transformar em algo grandioso para que a gente honre o nome dele, né? Porque aquilo é uma forma, querendo ou não, às vezes, de um evangelismo. Que você é um instrumento ali, né? A gente sempre escuta, né, que a gente tem que se fantasiar, né? Na verdade, somos todos instrumentos de Deus. Sim. Mas a gente se fantasia, né? Tu é professora também, né? Então tu tá fantasiada de professora. Isso. Eu tô fantasiada ali de influenciadora, de web designer. Sim. E através disso a gente vai evangelizando. É verdade, é assim mesmo. E como tu falou a respeito da autoestima, o quanto é poderoso a pessoa pegar e se olhar e se sentir bem, bem maquiada, bem arrumada, cheirosa, assim, isso mexe muito. Eu lembro que quando começou a pandemia, tava tendo muito aquelas trends de, eu tô feia e depois faz assim, tá bonita. Aí eu propus um desafio para as minhas amigas. Tava todo mundo isolado, né? Cada um para um canto. Então, eu, como já morei em vários estados, tenho amiga de vários lugares, né? Diferentes. E eu fiz um grupo com várias. Eu acho que tinha, sei lá, umas 50 meninas. Cada uma tinha que montar um pedaço de um vídeo, e montar, se arrumar em casa, e depois ia me mandar e a gente ia juntar tudo. Gente, sério, foram várias mulheres. Algumas desistiram, mas assim, tinha amiga que tinha feito cirurgia e depois que fez esse vídeo, ela falou assim, foi a primeira vez que eu me arrumei depois da cirurgia e ela tava com o cabelo mais... Ela teve que cortar porque a cirurgia foi na cabeça e tudo. E ela falou assim, nossa, eu me senti tão bem, foi tão poderoso. E vários depoimentos, assim, que depois o vídeo foi a menor parte, assim, foi um resultado de um processo que a gente falou assim, caramba, vencemos. Sim. E através disso, quando a gente se sente mais bonita, a gente tem até novas ideias, né? A gente se sente inspirada, Total. né? Então não é uma futilidade, né? Isso. Faz parte dos adornos da mulher, né? Se sentir bonita e se cuidar mesmo. Com toda certeza. Isso reflete na sociedade. Isso, se a gente for pensar, tem embasamento bíblico, que é onde eu ia chegar a respeito, falando lá no livro de Esther. Essa passagem ela é bem legal, ali no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: E chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes ungentos para o uso das mulheres. Então, essas mulheres, para quem não lembra dessa história, elas ficaram separadas ali. Eram moças selecionadas depois que o rei Assuero decidiu que ia ter uma nova rainha no lugar da rainha Vashti. Ela foi desinstituída ali e ele fez como se fosse um concurso de beleza para que essas mulheres se preparassem e pudesse ser escolhida a nova rainha. Então elas passaram um ano, gente, só se preparando com óleos, com perfumes, com especiarias que, na verdade, pudessem
como é que se fala? Aprimorar mais aquilo que ela já tinha de belo, né? Porque Esté, ela não levou nada. Tem outro episódio que eu fiz com a Esté mesmo, né? Com a minha sócia. No outro episódio a gente falou sobre isso, que Esté, ela não levou nada para impressionar o rei, a não ser a beleza e o tratamento que ela vinha recebendo. Então, quando a pessoa tá com essa confiança, com esse cuidado, esse amor próprio, esse autocuidado, se exala. Sim, é a feminilidade, né? Isso. E o mundo precisa da nossa feminilidade. Isso faz parte de ser uma mulher virtuosa, né? Com toda certeza. Então, eu acho que é muito importante a mulher ela não se deixar de lado, né? Isso. Essa parte. É verdade. Ela se priorizar, ainda mais com o mundo que a gente tá. Nós estamos vivendo cada vez mais nessa parte de papéis distorcidos, né? Onde é imposto para a mulher. Através de toda uma ideologia que a gente sabe que vem realmente dos planos do maligno, fazer com que essa mulher fique masculinizada. Sim, né? Inversão de papéis, né? Isso. E isso afeta diretamente, porque se você mexe com a mulher, você mexe com a estrutura do lar, com a estrutura da casa, com a estrutura da família, porque a mulher é uma fonte do lar. Ela é ali a que dá abertura para que esse lar aconteça, porque uma casa sem uma mulher é só uma casa. Exatamente. Vazia. Um solteiro morando numa casa é um solteiro. Exatamente. Né? E aí, quando ele tem uma mulher, se torna uma família. Então, a partir do momento que tem ali uma instituição que é a família, que é o marido, a mulher, a sua casa, o seu lar, realmente essa mulher, ela traz isso. Exatamente. Eu sempre digo, né, que uma casa sem uma mulher é uma casa e com uma mulher é um lar. Ah, perfeito. Né? A gente transforma o ambiente, né? Total. Quando a gente também tá no nosso lugar, Isso. exercendo o nosso papel. Quando os papéis estão invertidos, aí não existe isso, né? Porque a mulher, ela acaba se sentindo sobrecarregada. Então, eu vejo como é importante a mulher estar no papel de mulher e o homem no papel de homem, dentro de um lar. Até para exemplo, tanto para a sociedade quanto para os próprios filhos, né? Sim. Porque a mulher no seu papel, ela consegue se sentir feminina. E aí o marido fica feliz, os filhos ficam felizes, o ambiente fica leve, a mulher não se sente sobrecarregada e ela consegue se sentir bonita, né? Feminina. E aí tudo conspira, né? É verdade. Então, esse é o papel. Todo mundo tem a ganhar quando cada um tá exercendo a sua... seu papel. Não tá disfuncional. Eu lembro sempre que o Senhor fala assim pra mim, as coisas elas foram feitas para funcionar. Se elas não estão funcionando, elas são disfuncionais. E tudo aquilo que é disfuncional, algum momento vai quebrar. Vai rachar... Rompe. Então, assim, a mulher realmente, quando ela tá nesse papel que ela não consegue exalar para o mundo toda essa energia ali feminina ali que fala sobre a feminilidade. Eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Mas quando ela não consegue estar nessa ordem dela, ela fica estressada, ela fica chata, né? Ela fica masculinizada, e uma mulher masculina é pior do que um homem. Exatamente. Porque ela quer mandar que nem um homem, mas ela é sensível como uma mulher, de repente ela estoura. A questão hormonal entra aí no meio, né? Entra tudo. Então, assim, várias situações podem vir dessa disfunção e essa distorção de identidade, né? Porque a identidade que o Senhor plantou na gente. Exatamente. Que ele fala, né? E fez o homem e a mulher, né? Então ele colocou papéis diferentes. Aí a gente vê como a Bíblia é perfeita, como os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é perfeita. Né? Se a gente segue certinho o que tá ali, é o código, né? É o segredo, é a chave para felicidade, né? E no mundo atual, as pessoas estão querendo, a sociedade está querendo inverter esses papéis. E aí a gente vê muitas famílias que estão, infelizmente, se corrompendo, se quebrando, né? Então, hoje, assim, é muito difícil a gente ver essa família, né? Esse casamento duradouro, porque os papéis estão invertidos. Então, no momento que o homem se posiciona no seu papel de homem e a mulher no seu papel de mulher, tudo flui, né? É verdade. E isso já vem lá da base, né? Porque a nossa geração, ela tá vivendo uma geração, na sua grande maioria, de pais separados. Né? Então, a gente já veio de um lar que não era estruturado. Aí você não tem exemplo dentro de casa e você... ainda bem que com a evolução, com a internet, tem o lado bom, tem o lado ruim, mas essa é uma das partes boas que está acontecendo.
tá havendo um resgate novamente, né? Tem muito se falado, eu não sei se é só o meu algoritmo que tá assim, mas tem muito se falado em resgatar o casamento e a família e os valores, porque ao longo do tempo, principalmente quando deu esse start ali da pandemia, que isso virou, e as pessoas tiveram que olhar um pouco mais para dentro de si e se encarar realmente e perceber onde é que está o problema e começaram a fazer um monte de questionamentos, porque a situação em si, ela nos levou a isso, né? Ela nos impulsionou a isso, não teve como fugir. Então, cada vez mais as pessoas passaram a perceber que o valor não estava necessariamente só na conquista das coisas, do bem material, mas de quem está do seu lado. Né? O valor da vida, assim, parece que triplicou, não que não valesse antes, mas... E as pessoas passaram a pensar, poxa, mas o que eu estou fazendo na minha vida que eu só trabalho, não tenho um filho, não tenho uma família, não tenho, né? Não tenho marido, não tenho uma mulher, não tenho... Como é que dá para voltar e resgatar? Porque antes, se não, eu acredito também que um dos lados ruins, que se não tivesse, ia continuar todo mundo super acelerado, correndo atrás da máquina, assim, conquistando um monte de coisa, mas sem ter verdadeiramente com quem dividir. Sim. Eu senti na pandemia, assim, como a futilidade ficou um pouco para trás, né? Sim. Então, as pessoas, elas tinham algo que elas viviam achando que é só isso aqui. A vida é isso aqui, né? E aí a gente passou ali por um período, né, que a gente estava incertezas, né? Será que semana que vem eu vou estar aqui ainda? Será que o meu familiar, meu avô, minha mãe, né? Então, assim, isso fez a gente refletir muito qual que é o real sentido da vida, da família, né? De saúde, de tudo. Então, eu acredito que não só eu, mas eu acho que todo mundo, né, que passou por essa pandemia, teve essa viradinha de chave, né? Sim, caiu várias fichas. E falando especificamente de moda, você chegou a concorrer, fazer concursos de beleza, essas coisas, chegou? Sim. Conte-me mais, conte-me. Sim. Eu fiz também, mas não cheguei ao seu nível, né? Não, eu era bem metida nessas coisas, assim. Porque aí, na época da escola, começou a garota da escola, né? Sim. Ensino fundamental. E aí, tinha votação dentro da sala primeiro. E aí, depois, tinha o desfile, era assim. E aí, todo mundo votava, né? Quem você quer que seja a garota? Aí, tá, eu era escolhida da turma. Aí, ia lá, aí acabei ganhando, na escola já. E aí, eu gostei do negócio. Que legal, eu ganhei. Pô, de novo. Aí, todo concurso que... E aí, depois eu comecei nos concursos grandes mesmo, assim, né? Da cidade. Aí eu ganhei a garota da cidade, eu ganhei a top model da cidade. Tem um monte de faixa lá. Eu deixei tudo na casa da minha mãe, né? Que mãe gosta de guardar essas coisas. Mas eu era bem envolvida com essas coisas. Miss? Miss não. Miss não, nunca. Não chegou a concorrer? Não cheguei a concorrer. Só as garotas, isso, sim, garota aquilo. Garota verão, eu também tenho. Eu tenho algumas que estão na casa da minha avó, mas assim, só pra recordação. Sim. Né? No tempo a gente... depois a gente deixa. Depois, também coisa de adolescente. Mas que bom ouvir a respeito ali da tua profissão, de como tu vê assim o mundo a respeito da beleza. Gostaria de entender um pouco mais como é que foi a tua vida no momento que você conheceu a Cristo. Eu não vim de um lar cristão, né? Minha família é toda católica, né? Não praticante. Então, assim, eu sempre soube, existe Deus, né? Minha mãe sempre me ensinou as orações, né? O católico nem fala orar, ele fala rezar, né? Então, eu fazia ali as minhas rezas à noite, tudo. Tinha uma conexão com Deus. Apesar de não ter nascido num lar cristão, eu sempre fui uma menina, assim, que eu tinha os princípios cristãos dentro de mim, assim. Então, eu nunca fui uma menina, eu não gostava de beber, eu nunca gostei de ir em festa, eu nunca gostei de nada disso, eu sempre quis me purificar, sabe? E sempre tive o meu contato com Deus, não frequentava a igreja, mas eu sempre me senti muito amada, muito observada por Deus, sabe? E aí, em 2019, eu decidi conhecer uma igreja evangélica. E eu comecei a frequentar os cultos, né? E gostei. Mas, assim, eu
não conseguia, eu não entendia aquele movimento ali do Espírito Santo, tinham pessoas que choravam e aquela coisa toda, assim, eu não sentia isso, eu era muito fria. E a minha primeira experiência forte foi aí, porque aí, no apelo, eu fui lá na frente e eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu quero acreditar nesse movimento que eu tô vendo aqui. Eu não consigo acreditar, eu achava que as pessoas estavam exagerando, né? E quando eu terminei de pensar, o pastor parou na minha frente e disse: tem gente aqui que não acredita, mas a partir de hoje vai começar a acreditar. E aquilo, assim, me tomou, sabe? Eu chorei, eu fiquei, assim, desceu um quente com frio, né? Daí eu pensei, nossa, então é isso. Obrigada, entendi. E aí eu quis buscar mais e mais, né? A gente fica curiosa, né? Pra saber quem é o Espírito Santo, né? E aí eu comecei, aí lá eles chamam de estudo bíblico, que é tipo o GC daqui, né? Comecei a frequentar o estudo bíblico, comecei a me envolver mais, mas nada se compara a depois que eu vim pra cá, assim, eu vou dizer que eu tenho frequentado muito mais os cultos, né? Eu vou, às vezes, 3 vezes por semana no culto, né? Antes eu era mais, assim, na minha casa, eu ia uma vez por semana e tal, mas hoje eu sinto, assim, até eu me identifico muito ali com a história de Abraão, né? Que Deus diz pra ele, sai da sua parentela e vai pra terra que eu vou te mostrar, né? E eu senti que nesse movimento de eu vir pra cá, Deus disse assim, agora tá na hora de tu sair da tua parentela, que eu quero mais de ti, né? E eu vou te mostrar. Porque assim, eu tenho sido muito colocada ali, eu acho que eu me sinto muito cobrada de estar sempre buscando mais a palavra, estudando mais, é uma sede, assim, que, sabe, não acaba, né? Então, eu acredito, assim, que tem um propósito nisso, e eu tô aqui para que Deus quiser comigo, né? Então, eu tenho estudado bastante, tenho me envolvido bastante. Que bênção. E Sim, se batizou, né? Sim, me batizei. Isso era um pedido de Deus, assim, muito antigo já. Você era batizada na católica? Era na católica, mas eu sentia que Deus queria isso de mim, Sim. né? E aí, só que tava lá na minha terra, na minha parentela. E aí lá eu recebi uma palavra de que Deus estava esperando o meu batismo, que eu tinha que orar sobre isso. E aí quando eu vim pra cá, então, eu entendi que tava na hora de eu realmente descer as águas, né? E foi um momento maravilhoso, assim, que eu pensei, eu deveria ter feito antes, né? Mas tudo tem tempo de Deus, né? Tempo determinado para todas as coisas. Fiquei bem feliz, assim, eu não estava presente, mas depois eu vi as fotos aí. Foi bem no momento que a gente se conheceu um pouquinho antes, não foi? Foi. Acho que a gente se conheceu. Acho que foi tipo uma semana antes da gente se conhecer. Eu falei, depois de batizar. E foi bem, bem rápido, assim. E às vezes a gente pensa que está sendo rápido, mas eu costumo dizer, o rápido que a gente acha que é pra gente é Deus acelerando para que a gente consiga estar no tempo certo. Exato. Porque às vezes a gente perde tanto tempo lá fora e o Senhor tá assim, vem. E depois quando a gente vem aí, então agora todo tempo perdido. Exatamente. Eu tive muito esse aceleramento de Deus, assim, eu vejo nitidamente, porque quando é de Deus, as coisas vão se encaixando, ele vai te colocando em mesas, vai te colocando em ambientes, tu vai conhecendo pessoas que vão te auxiliando nessa caminhada, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei aqui, eu não sabia nem qual igreja eu ia frequentar, eu não conhecia nada, né? Porque a família do meu pai é daqui. Mas eu vinha visitar, então eu não conhecia nada, né? E aí Deus foi me mostrando. Eu fui numa concessionária, e aí o menino de Novo Hamburgo também disse que frequentava Mais de Cristo. Aí eu conheci Mais de Cristo, aí lá dentro eu conheci o GC, aí me falaram sobre o batismo, aí eu já fiz uma amizade que ia se batizar junto comigo, que é a Vitória. E assim, Deus vai tornando o caminho mais fácil, ele vai colocando pessoas, situações, e vai fluindo, sabe? É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai aproximando os propósitos, né? Os propósitos que estão alinhados. Só vai indo, vai fluindo, assim, né? Muito bonito. Mas assim. aqui você mora com alguém sozinha ou mora com a sua família? Não, aqui eu moro sozinha. Eu morei um tempo com meu pai, né? Até eu me situar aqui. Sim. Mas hoje eu moro no meu apartamento. Coisa boa. Legal. E atualmente você trabalha em qual área? No marketing digital, quando você falou assim, né? Isso, marketing digital. Eu também depois me formei em estética e cosmética.
Então, eu tenho clientes mais voltados para estética, clínicas, né? Salão de beleza. Então, a área ali do universo feminino nunca saiu de perto de mim, né? Então, hoje eu atendo. Não é só o foco, né? Mas atendo bastante, assim, clínica, massoterapeuta, esteticista, fisioterapeuta, salão de beleza, né? Então, eu continuo atuando no marketing. Que bom, que bom. E é algo que você ama fazer, né? Eu Então, gosto. é tão bacana quando a gente tá fazendo algo que a gente ama fazer, que não se torna só um trabalho, né? É, Aquilo ele tem um brilho a mais. É tão ruim quando a pessoa, ela, não sei se é a sua situação do outro lado da tela, mas espero que não. Quando a pessoa ela faz aquilo apenas pelo dinheiro, sabe? Apenas você tem que fazer e aquilo tem que te gerar um recurso financeiro porque é um resultado do teu trabalho, mas não pode ser só por é, isso, porque senão você tá só sobrevivendo, é. né? Tá fazendo algo só para se sustentar e se manter. Às vezes, por um período, existe essa necessidade, né? Dependendo da situação que a gente esteja na fase. Mas o ideal é que realmente a gente seja o melhor naquilo que a gente consegue ser, porque Deus colocou algo em você que é tão precioso que já não é o talento que a Renata tem, já não é o talento que eu tenho, já são coisas só, cada uma Cada um com o dentro de seu. um coisa, e é nisso aí, se eu tentar fazer o que tu faz, eu já não vou ser tão bem sucedida como você, É. que é a tua essência ali. Eu falo pra quem tem dúvida, né? Tem pessoas que não conseguem se encontrar assim, né? O que que eu quero ser, né? Sim. E principalmente os mais jovens passam por isso. Eu passei por isso, né? Porque a gente sempre acha que a gente tem que ser algo assim, né? Não, é muito simples. O que que tu ama fazer? O que que tu tem o talento pra fazer? Porque Deus, ele coloca o talento em ti, né? Exato. É nesse caminho que tu vai seguir. Então, lá na minha época do ensino médio, eu já sabia que eu gostava de maquiagem, moda, beleza, cosméticos, né? Eu sabia que eu gostava de tecnologia, que eu gostava de estar mexendo com internet e criando site. Mas eu pensava, não, eu vou fazer vestibular para direito. Não, eu vou fazer vestibular para medicina, sabe? A gente acha que tem que ser algo Sim. Aham. mirabolante. Não, a resposta está dentro da gente, né? É. É aquilo que a gente tem a aptidão, que a gente tem a facilidade, né? Isso mesmo. E é muito da nossa identidade, né? Das nossas características. Às vezes a gente não quer olhar. E quando a gente conhece a Cristo também, muitas coisas mudam a Sim, respeito da nossa autoimagem. sim, Porque a gente para de se ver só como o mundo implantou com que a é, gente se visse. Não, a gente passa a pensar, nossa, mas existe algo além do que eu posso mostrar, que é a essência de Cristo também, o caráter dele em tudo que eu faço, né? exatamente, E eu exatamente. vejo isso em você, assim, no brilho dos teus olhos, assim, que existe um amor maior por aquilo que você faz. Sim, e eu acho que tudo é oportunidade da gente falar de Jesus, né? É, E aí, quando a gente tem isso claro dentro da gente, tudo vira oportunidade, né? sim. Então, durante o meu trabalho, assim, né? Se eu tenho oportunidade de falar, ou nas minhas redes sociais também, eu falo bastante, né? Uhum. Eu faço bastante reflexões, eu levo bastante vídeos, assim, com a palavra. Então, tudo vira um motivo, né? Às vezes, num vídeo de maquiagem, a gente pode falar alguma passagem, a gente pode falar um pouco de Deus. E isso serve para qualquer área. Uhum. Qualquer área tu consegue. Ah, uma loja de roupa. Tu Uhum. pode fazer etiquetinhas, né? E colocar no envio junto, né? Com um versículo, alguma coisa. Legal. No salão de beleza que eu atendo, que eu faço marketing deles, eu dei a sugestão de, junto com o café, colocar um versículo do lado. Uhum. Então, para a mulher se sentir amada, né? Sim. Às vezes é aquilo que a pessoa precisa ouvir, tá ali, né? Ou às vezes no bom dia dos stories a gente coloca também um versículo. Então, sempre tem como falar de Deus, né? Sempre. E a palavra já diz, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né? Nunca volta Que é vazia. uma semente que você está plantando É, ali, que de alguma forma, em algum momento, pode ser que naquele momento a pessoa leia, veja, tenha contato e não significa nada. Mas ela passa por uma situação, aí lá atrás ela lembra que aquilo foi o Senhor falando com ela, né? exatamente. Exatamente. Deus, ele quer nos usar. E, eu vou ser um instrumento de Deus. Às vezes a gente Uhum. pensa, nossa, algo mirabolante, né? Não, é nas pequenas coisas do dia, né? A É, gente pode ser usado por Deus, assim, em detalhes. verdade. E hoje em dia, tua família, ela
comenta, assim, alguma transformação? O que que ela comenta de dizer assim, nossa, mas você mudou? Chega esse tipo de comentário Com assim? certeza. Eles não entendem muito, né? Não, ainda Mas não. assim, é tudo no tempo de Deus. Eu oro, né, para Sim. que eles um dia estejam comigo, assim, cultuando e tudo, Mesmo. né? Eles têm a fé deles, né? Sim. Eles acreditam em Deus, Jesus. Mas eu acredito que tudo tem um motivo, tudo tem um tempo que Deus estabelece, né? Mas eu sinto, assim, já pequenas transformações, sabe? Às vezes uma palavra que eu solto num dia, lá no outro mês a minha mãe fala, né? Ai, tu falou aquilo. Então eles estão absorvendo, né? Uhum. Esses dias meu pai falou, eu pensei que ele nem tava prestando atenção, que eu falei que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Aí depois de um tempão a gente saiu pra jantar juntos, ele, pois é, né, que tu falou que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Aí eu sei, pegou. Então a gente vai fazendo, plantando a sementinha, né? Isso aí. E o nosso lar sempre é algo que a gente quer que se aproxime, né? Porque a gente pensa, nossa, agora aqui tá bem, mesmo que às vezes o mundo esteja um caos, assim, às vezes acontece, né? Mas como você tem a esperança no Senhor e a gente se agarra naquela parte que excede todo entendimento. Então a gente quer que a nossa família também experimente desse amor, e o principal, que seja salva. Exatamente. Né? A gente quer que seja salvo, a gente ama, né? Vamos todo mundo junto. Isso, mas é bem isso mesmo, assim, que tu falou. Mas tudo tem um tempo e eu fico muito feliz que eu vejo que de sementinha em sementinha, assim, é que é a transformação, né? Uhum. A gente não tem que impor a palavra a ninguém. Mas é bem como tu falou, assim, a gente quer que todo mundo experimente, né? Todo mundo sinta esse amor, esse preenchimento que Deus nos dá, né? Nos dá. E me conta, assim, tem algum caso específico, é claro, se você puder compartilhar, de alguma pessoa que entrou em contato contigo e falou assim, nossa, isso que você falou foi importante por causa disso, disso, disso. Tem algum testemunho que tu consiga? Várias pessoas já, assim. Eu não sei, as meninas, elas entram muito em contato comigo no direct do Instagram. Sim. Nossa, Gabi, eu tava passando por isso, né? Não vou entrar em detalhes, mas assim, tava passando por tal situação, isso, e tu me ajudou, aquilo que tu falou, aquele vídeo que tu fez, eu compartilho bastante, assim, da palavra, então eu tava precisando muito escutar isso, nossa, teu vídeo caiu no meu feed, assim, então eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa, é só mais um vídeo, mas às vezes uma pessoa precisa escutar aquilo, Isso. né? Isso, o Senhor já falou isso comigo. Falou, tu vai continuar, porque às vezes é uma pessoa. Tu não precisa atingir, às vezes, milhões, não uma pessoa. É uma pessoa. Porque, assim como a passagem lá da ovelha perdida, o pastor ele vai atrás de uma ovelha. Então, aquela ovelha, aquela vida, ela tem valor. A gente às vezes pensa muito, às vezes, a gente não, eu digo, a sociedade no geral pensa muito no coletivo. Não vou fazer isso não vai ter alcance, não vou fazer isso. Não, mas não é só pelo alcance. Claro que quando a gente trabalha com marketing digital, as redes sociais, nós queremos resultados maiores. Sim. Mas, independente dos resultados maiores, maior do que tudo é a mensagem. Exatamente. A mensagem, ela nunca vai ser menor do que o número. É. O alcance, ele pode ser até pequeno, mas se a mensagem, ela tocou e transformou uma vida, ela já tem um valor inestimável. E a gente que tem esse propósito, sim, o inimigo, ele ataca muito, né? Não sei se tu sente isso. Ai, pra que fazer? Pra que gravar? Já tem tanta gente criando conteúdo falando isso, mas a gente tem que estar fortalecido de que se a gente alcançar pelo menos uma vida, essa uma vida para Deus é maravilhosa, é festa no céu, né? Exato. Então a gente tem que seguir com o nosso propósito, firme e forte. Eu às vezes elimino essas vozes da minha cabeça também, eu falo, cala, afasta-te de mim. Mentiroso, isso não é verdade. Foi nesses momentos exatos que o Senhor me falou isso, tu não faz por números, tu faz
por propósito pela vida que pode ser tocada do outro lado. Às vezes é uma frase, é um vídeo, é a minha mensagem. Então, tu é apenas uma porta-voz. Então, não fica... E tem muita gente até falando sobre isso. Se você é a pessoa que está do outro lado e talvez tenha algum tipo de bloqueio em relação a essa parte de gravar ou criar alguma coisa, um texto ou um livro, seja lá qual seja o propósito que o Senhor plantou no seu coração para que você possa estar fazendo e falando a respeito da sua vida, do seu testemunho de transformação, é muito de você... Ih, me deu branco agora. Mas é verdade. É muito de você pensar que você não pode se paralisar, como você disse, porque tem muita gente fazendo. Tem gente que vai se conectar com aquilo que você está falando, o meu público nem sempre vai ser o teu público. E às vezes as pessoas querem entrar num parâmetro de comparação e não fica se comparando, porque aquilo que o Senhor entregou para você é para você. Aquela semente, ela vai, de acordo com o seu cuidado, ela vai crescer de acordo com o que você rega, com aquilo que você faz ali. Então, assim, não adianta se comparar. No meio da internet, a gente vê muito isso, né? Comparação, fulano, ciclano, bertano. Só que se cada um olhar para si, mas para aquilo que o Senhor entregou, você vai ter bem mais foco, vai produzir mais do que se você ficar olhando o terreno do outro e você fica paralisado. Exatamente. A comparação, ela te paralisa. Aí você não faz nem o básico e nem o que você almejaria fazer. E às vezes Deus, ele tem muito mais a partir daquilo, né? Começa no pouco ali. Sim. Mas Deus diz, seja fiel no pouco que no muito te acrescentarei, né? Às vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo. Deus está esperando a gente dar o primeiro passo para ele mostrar tudo aquilo que ele tem pra gente. E aí o inimigo planta ali a sementinha do mal no nosso pensamento e a gente pensa, é mesmo, né? Eu não sou digno. Ai, não, já tem tanta gente. Mas Deus sabe lá na frente. Então, se sentiu no coração de fazer, faz. E aí Deus vai acrescentar, Deus vai guiar, né? Sim. Ele nunca desampara. Se ele te deu esse projeto, né? Claro, um projeto que vem algo bom, algo positivo, né? Se sente que é de Deus, primeiramente ora, né? Pede para Deus te confirmar e aí depois ele vai te ajudar no resto, né? E tem uma coisa que é muito importante também, que às vezes as pessoas, elas até percebem antes da gente as nossas habilidades. E a própria pessoa está se diminuindo. Esse caso de você falar assim, nossa, mas as minhas amigas já falavam, cria isso, cria aquilo. Eu geralmente, quando eu estava na faculdade também, o povo falava assim, Valéria, tu é muito boa com comunicação, cria um canal no YouTube, faz isso. E eu fico pensando assim, poxa, se eu tivesse criado naquela época, meu Deus, eu viajei tanto, eu fui para tudo que é lugar, eu fiz tudo. Se eu estivesse gravando, se eu estivesse fazendo, o quanto eu já tinha produzido. E aí chega um momento que você fala assim, até que um dia eu morava aqui já, eu tava indo para Belém visitar minha família e eu quase perdi o avião, só que assim, houve um mover dos céus para que eu não perdesse e chegasse em casa. Nesse dia eu cheguei em casa tão assim, que eu falei pro meu irmão, abre a câmera do meu celular e só fica aí e me grava. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. Foi no Natal, e eu gravei esse vídeo contando todo o relato do que tinha acontecido, do que Deus tinha, como ele tinha me cuidado, de como tinha acontecido as coisas no decorrer, para que eu estivesse ali, para que eu pudesse passar Natal com a minha família. Só falei um monte de coisas, desejei Feliz Natal. Gente, aí eu mandei para todos meus colegas, galera, até que enfim, tu começou a gravar, não sei o que, eu falei, pronto. Era só o que eu precisava, sabe? Um ato assim de coragem. Eu falei, poxa, por que eu não fiz isso antes? E todo mundo, poxa, aquela parte que tu falou assim me tocou muito. Eu tô tanto tempo longe de casa. Ver que você conseguiu passar o Natal com a tua família também me deixou alegre. Sabe, assim, coisinhas que são detalhes, porque a gente se conecta com a história das pessoas. Porque, dependendo da pessoa também, né? Às vezes tem pessoa que tem inveja, mas, assim, na sua humanidade normal, ali na tua natureza, a maioria das pessoas vai olhar assim, poxa, ela venceu, que legal, sabe? Essa pessoa conseguiu e se inspira, causa mais inspiração do que inveja, né? Tem algumas pessoas que podem até criar um sentimento ruim, mas assim, na maioria das vezes, se alguém parou para assistir, para ver, causa uma sensação boa de que aquela pessoa conseguiu o objetivo e você se alegra pela vida daquela pessoa. Então eu falei assim, não vou parar. E comecei a
a planejar, gravar no meu quarto, gravar assim. Depois de um tempo eu desenhei como eu queria um podcast, assim, o Senhor foi unindo, assim, eu louvo e honro a vida da Renata e do George que estão aqui fazendo, nos bastidores, fazendo essa realização desse sonho, porque é um sonho para mim poder estar fazendo isso. E eu digo, eu não tenho nada na vida, a não ser orar na igreja, que esse foi o ápice da minha vida. Que eu falei assim, meu Deus, que incrível! Essa foi a melhor coisa que já aconteceu, assim, que foi orar, esses tempos foi um tempo atrás agora. Essa foi surreal. E do que depois disso, só isso aqui. É o ápice da minha vida, sabe? De dizer assim, tô alinhada com aquilo que o Senhor quer de mim. Essa sensação é muito boa, né? Nossa! E tu comentou de como tu começou, da forma que tu podia. Quando eu comecei, eu tinha um celular que não tinha memória. E aí eu gravava um pedaço do vídeo, aí eu tinha que parar tudo, ir lá, botar no computador, aí passava aquele pedaço de vídeo, voltava, posicionava de novo. Eu não tinha tripé, eu não tinha câmera, eu não tinha iluminação, então eu tinha só durante o dia pra gravar, né? Às vezes o tempo tava nublado, aí ficava, já não ficava legal, ficava oscilando, né? E aí eu tinha esses negócios de selfie, naquela época era famoso, né? Pau de selfie. E eu peguei uma caixinha de sapato, fiz um furo, engatei o pau de selfie, tinha esse celular que não tinha memória e era com a luz do dia. E eu dava um trabalhão, porque aí eu tinha que parar, sair, plugar, passar, né? Perdi a linha de raciocínio, né? E foi assim que eu consegui crescer meu canal. Então, às vezes a gente pensa que tem um momento perfeito pra começar, mas não. Começa com o que tu tem. Isso. E aí depois as coisas vão sendo acrescentadas, né? E isso fala muito sobre a fé, né? Porque se você já começa com todas as parafernália, todos os negócios, equipamento, que ótimo, graças a Deus você é filho de rico, mas se você já começa assim, você não manifesta fé. Quando você começa do zero ali, com um negócio passando os cortes e pedacinhos, gravando cada passinho e se torna prazeroso, porque cada conquista, cada microfone, cada coisa que tu compra, tu fala assim, agora é isso. A primeira câmera, assim, a profissional, né, que daí eu tive, assim, nossa, eu podia dormir com ela, assim, né? Primeiro vídeo desfocado no fundo, eu já o máximo. Então, tu curtir os processos, tu dá muito mais valor, né? É maravilhoso. Curtir os processos, exatamente. O Senhor falou comigo hoje eu tava ali no meu momento de conversa com ele e falou assim, confia no processo. Confia no meu processo, porque nada foge do meu controle. Então, assim, é um conselho para você, assim, de pessoas que começaram praticamente ali do zero, do nada, e acreditaram. Se você tem um projeto que o Senhor plantou no seu coração, não espera, começa, grava, filma, se posiciona. Exatamente. Inclusive, falando em posicionamento, já vou fazer meu momento comercial aqui para deixar, vai ficar aqui abaixo o contato da agência Prospere, que é o responsável por essa produção toda, assim, com câmera, com microfone. Eles vão até você, eles vão no seu evento, eles levam o material deles, eles conseguem fazer todo esse acompanhamento, essa assessoria de como você se posicionar nas redes sociais. Então, assim, entre em contato com eles, vai ficar aqui o Instagram aqui abaixo, em todos os vídeos do podcast fica o Instagram deles para vocês entrarem em contato ali com a Renata ou com o George, eles vão te atender, vão passar todas as suas ideias que estão ali, às vezes, no mundo das ideias, para o papel, e depois do papel eles vão concretizar, porque às vezes é isso que precisa, de alguém para que você compartilhe a ideia. Só o fato de você chegar e falar assim com alguém, que assim começou para mim o podcast também, né? Eu coloquei nos planos do Senhor, orei, eu queria assim, eu já gravava ali no meu quarto, já fazia um monte de coisa, já tinha um microfonezinho de lapela. Comprei em São Paulo, na 25 de março. O meu que na Shopee. Então ali eu já falei assim, agora eu estou no nível 100. Agora sim. E tudo mais. E quando eu falei assim, Senhor, mas eu quero avançar de nível, eu quero poder trazer, eu já gravava com algumas pessoas, eu ia até o local, eu cheguei a estabelecimentos, gravar com empresário, gravar com algumas pessoas, só que era eu, meu microfone, meu celular, Sony, R$2 na carteira. E nada mais. E até eu orei, coloquei ali no papel e fui almoçar com a Renata. Gente, dali, nunca mais, estamos aqui até
Mas o quê? Meu Deus. Mais de anos, acho. Então a gente foi para um almoço e algo que a Renata me falou naquele dia que me tocou bastante. Ela falou assim: eu amei que você convidou e tudo mais, e eu amo isso, intencionalidade. E a gente tem que ser, a gente pode às vezes não ter o recurso, mas a gente tem que ter a intenção e o posicionamento. Quando você junta a sua intenção, a bênção de Deus, a intenção e o seu posicionamento, porque Sim. o Senhor, ele vai te abrindo as oportunidades, vai te apresentando uma pessoa, né, que você Sim. falou, vai apresentando outra, vai... Então, assim, se você tem um projeto, entre em contato com eles, quem sabe eles possam ser realmente esse instrumento na vida que você tire esse projeto do seu papel, tá? Voltando, amiga. E assim, né, não pensa que vai ser só flores também, porque recebe durante o processo bastante ataque, assim, né? Até tu estar realmente firme naquilo que tu quer, as pessoas, elas tentam te tirar ali, né? O inimigo, acho que vai usando as pessoas, né? Também. Então, assim, até na época de faculdade, que eu tava ali com o meu canal no YouTube e tudo, eu chegava às vezes e eu escutava atrás alguém falar: oi, meninas, tudo bem? Tipo assim, sabe? E eu pensei: não, eu vou seguir, eu não vou dar bola. Porque é justamente isso que o inimigo quer. Ele quer te tirar daquele caminho que vai dar em alguma coisa, né? Uhum. Então eu segui firme, assim. Então isso é algo muito importante. Vai acontecer, as pessoas vão criticar, né? Mas Jesus foi tão atacado, foi tão perseguido, né? Criticado. Então isso é um bom sinal, né? Porque tu tem algo a oferecer. Então continua, né? Com certeza, não jogam pedras nas árvores que não tem fruta, né? Como diz o ditado. Essa semana a gente estava conversando sobre isso. Com quem era? Eu estava conversando com um amigo, a gente estava num evento e estava falando sobre isso. Sobre as críticas e sobre os elogios. A gente não pode nem se deslumbrar com um e nem se desanimar com o outro, porque senão a gente está deixando que a opinião alheia, dependendo se é boa ou se é ruim, afete diretamente aquilo que a gente deve fazer. Não, bacana, gostou, legal, amo quando eu recebo comentários de vocês aqui com elogio, mas isso não me faz nem continuar e nem parar. Então, a sua crítica não vai me fazer parar, o seu elogio não vai me fazer continuar, o seu elogio não vai me fazer continuar e nem a sua crítica vai me fazer continuar. É o que o Senhor plantou no meu coração que vai me fazer continuar. Quando a gente sabe o que Deus quer da gente, a gente já não olha mais para os comentários de fulano, de ciclano, em relação a parar. A gente tira isso como parâmetro, no caso, a analítica. A gente analisa friamente. Uma pessoa que gostou, porque ninguém também é obrigado a gostar daquilo que você posta, né? A gente não é obrigado a estar agradando. Eu não vou com a cara de todo mundo, nem todo mundo vai com a minha cara, né? É o que fala o ditado, mas a gente deve amar todo mundo. E nem todo mundo vai nos amar, mas enfim, tem um mau gosto, né? Tem um péssimo gosto no me amar, mas enfim, não posso fazer nada. Pessoa, né? Eu não posso imaginar o bom gosto da pessoa. Mas, falando sério agora, quando a gente sabe muito bem o que Deus quer, a última coisa que a gente vai pensar é sobre como o outro pensa da gente. E é por isso que a gente tem que saber para que nós vemos o mundo. Por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Exato. Senão a gente vai parando mesmo no meio do caminho. Aí inicia um projeto, para. Aí inicia outro, para. Aí já vem a frustração. Aí já vem a ansiedade, né? Então, assim, a importância de estar posicionado, né? Sim. Aí, falando a respeito ali de ansiedade, pra gente levar esse tema já pra gente ir partindo mais pro encerramento, essa questão da ansiedade hoje em dia, muito da questão da comparação ali das mulheres, da beleza também, esse universo assim, gera também um pouco de ansiedade entre as pessoas, né? Você já chegou a perceber isso ali no seu... Gera. Eu sei que existe, né? Graças a Deus, isso nunca fez parte de mim, assim, né? E até é uma coisa que eu tento passar muito nos meus conteúdos, de não precisa ser a melhor maquiagem, não precisa ser a melhor não sei o quê, e de mostrar nossas vulnerabilidades, porque todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades, ninguém é perfeito, né? Então, assim, mostrar, essa é minha pele sem maquiagem, né? Eu sou assim, hoje, meu cabelo não tá legal, porque ninguém é perfeito, né? E às vezes a perfeição leva as pessoas a uma busca incansável, e isso dá a depressão, a ansiedade, né? Então, a importância de
de mostrar assim, ó, é um mundo real, pessoas reais, né? E até é interessante porque como eu comecei muito novinha com tudo isso, eu tinha 17 anos, né? Então, eu passei por um processo que eu pensava assim, mas isso que eu tô fazendo é muito fútil. Ah, é muita futilidade. Eu fiquei um tempo sem fazer. Eu parei de fazer. Porque eu achava que aquilo não era um propósito legal, sabe? Ah, por que que eu tô ouvindo aqui na internet falar de cabelo, de maquiagem? Isso é fútil, né? E aí Deus falou muito comigo que não é só isso, é através disso, né? Então, assim, começa com a identificação, né? A menina ela se identifica com aquilo ali, mas o meu conteúdo ele não tem que ser raso. Eu tenho que falar de Deus também, eu tenho que falar de princípios, de propósito, né? Então é algo assim que eu sempre tento colocar junto, porque conteúdo por conteúdo, maquiagem por maquiagem é só uma coisa rasa, né? Então não é só isso. É trazer essa pessoa para perto, né? É falar assim, sou real, me sinto insegura nisso, quero melhorar aquilo. Aqui é uma dica, né, de como a gente pode dar um up na nossa autoestima, né? E falar de Deus também, que é essencial, né? Sim. E, e é importante, né? Porque às vezes é passado realmente como futilidade. Mas engraçado que é o que dizem, né? Que fala assim, o homem quer a mulher toda jeitosinha, maquiadinha, bonitinha, tudo mais. Mas aí se vê a mulher fazendo isso, ou se aí é comparado como fútil. Ou não sei, assim, a pessoa, mas eu não quero isso, quero. Estereotipa muito a mulher, né? Na verdade, o que a nossa mídia, os filmes, as novelas, eles vendem padrões. E você não precisa ser igual a mim, igual a Gabi, igual a Renata. Você precisa ser igual àquilo que você é de melhor. Você tem que resgatar todo o tempo a sua melhor versão. Exatamente. Porque o cabelo pra você desse jeito, essa é a dica do que funciona pra mim. Eu sempre digo nos meus vídeos, ó, isso funciona pra mim, como tá funcionando dessa forma e tá dando certo, eu compartilho com você. Mas cabe a você ter o discernimento de saber se aquilo é bom pra você ou não. Exatamente. Ou você pode fazer uma adaptação, uma modelagem, algo do tipo, porque até a palavra do Senhor já nos fala sobre isso. O apóstolo Paulo aí nos diz, ouvir tudo, mas retém o que é bom. Então a gente vai fazer uma filtragem de tudo aquilo que é bom e que adequa aquilo que a gente quer viver como realidade. E aí você pensa assim, a sua realidade ali é diferente da minha ou da dela, mas adaptações podem acontecer e se você não consegue externar uma imagem que te passe autoridade, que esteja confortável, você não precisa estar com o sapato mais caro, a roupa mais cara. Não, você precisa estar bem cheiroso, pelo menos alinhado, né? Tomado banho, ali, coisa para que o início e modelando assim o seu estilo, adaptando o seu estilo, porque você não precisa copiar ninguém, mas o seu estilo vai passar a sua identidade. Quando você passa mais ou menos as suas características, a sua identidade, as pessoas elas fazem uma leitura sua. E todo mundo, a todo tempo tá lendo ali cerca de 3 segundos, né, que dizem que você tem uma impressão assim, então nós somos, vocês já viram aquele filme do Homem de Ferro, que ele tem aquela máscara ali, aquele capacete de ferro. Aquele capacete, a gente está fazendo uma leitura ali, inimigo, amigo, tarará, tem tantos por cento de gordura no corpo. A nossa mente, ela é assim, só que ela não fica falando que nem aquele robô pra gente a todo momento. Ela não fica falando de forma tão audível, mas o nosso subconsciente, ele tá falando. Ele tá processando, e isso tá influenciando diretamente as escolhas que a gente tá fazendo, de se aproximar, de se afastar, de ter amizade, de não ter amizade, de estar junto naquele grupo, de não estar. Então, assim, se você é uma pessoa que ainda não entende direito como é que você funciona por dentro, você vai externar isso por fora de uma maneira muito crua. Sim. Né? E não é pecado querer se arrumar, né? Não é pecado querer se sentir bem. Como diz o meu excelentíssimo, até um beijo. Ele vai me mandar um beijo, né? Então, um beijo. Tudo que é demais é veneno, né? Então, contanto que não seja em excesso, não é pecado tu querer estar bem apresentado, tu querer estar cheirosa. Muito pelo contrário, né? Isso faz parte, que nem eu falei lá no começo, de ser uma mulher virtuosa, né?
Então não é só nas atitudes, mas é também na aparência, né? Isso. E a gente se sentindo bem, a gente reflete isso para as outras pessoas, né? A gente inspira as outras pessoas. O nosso dia também, ele começa diferente, a gente se sente motivado, se sente inspirado, né? E isso tem a ver com psicologia também, né? Faz bem para a saúde, então não é pecado, desde que não seja excesso, né? Isso, é verdade. É isso que a Gabi falou, é muito importante dizer, né? A questão do pecado, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é pecado, porque antigamente também se pregava muito esses dogmas na igreja, né? Não podia usar brinco, não podia usar cordão, não podia usar isso. Mas se a gente for ver lá no passado, o próprio Senhor fala quando ele diz que ele vai, quando ele se refere ao povo de Israel, que como a mulher dele ali, como a noiva, ele diz que ele vai enfeitar com finas joias, com roupa de linho. Então, assim, tá falando sobre vestimenta, sobre você ter a beleza. E depois também, quando ele fala ali do adultério do povo, ele diz como aquilo se perdeu todo. Como é que você se perdeu toda essa beleza, né? Então, assim, realmente a beleza, o belo, ele é de Deus. Agora, o exagero que você falou. Hoje em dia também a mulher quer fazer aquele cílio que vem aqui. Aí ela parece um abanador Então, assim, a gente tem que ter um bom senso. Modéstia. Modéstia, não pode ser aquela coisa exagerada. Você tem que achar um equilíbrio entre o seu natural e aquilo que não vai ficar tão forçado, né? Sim, e eu vi, agora eu não lembro quem, mas eu vi... Era um podcast, eu acho, não lembro. Passou ali um corte no meu Instagram, né? De que todo excesso, na verdade, ele tá falando de uma falta. Então, quanto mais a pessoa ela quer se arrumar e se emperiquitar toda, isso tá refletindo uma falta que ela tem. Às vezes ali ela tá com uma autoestima, né, não tão alta, né, tá se sentindo mal, não tá se sentindo confiante. Então, quanto mais a pessoa ela tá faltando algo nesse sentido, mais ela quer por fora, né, mascarar. Então, primeiro a gente tem que cuidar do nosso interno. E muitas vezes essa falta vem lá da falta de Deus, né? A gente sabe, assim, que Jesus, ele preenche a gente, né? Então, a importância, até nesse sentido, da gente estar conectado com Deus, né? Para ele preencher, às vezes, esse vazio que nada preenche. Só ele, né? Sim. É muito importante isso que tu falou, porque a pessoa que ela tá assim, ela tá procurando validação, né? Ela tá procurando ali, nossa, mas como você tá bonita, né? E isso momentaneamente, que nem a gente falou do elogio, da crítica, ela tá se abastecendo de elogio ali, ela tá se recarregando. Só que aí ela tá precisando da validação do outro para se sentir bem. E quando essa validação não existir, o que fica? Sobra nada, sobra o vazio existencial, né? E esse vazio é que a gente não pode ter. A gente tem que estar sempre preenchido de Deus para que Ele nos fale a nossa identidade, como é que funciona e tudo aquilo, como a gente deve se portar, para que a gente externe a nossa melhor versão para o mundo e as pessoas reconheçam isso. E elas não vão ver só a nossa beleza externa, elas vão ver o brilho do Espírito Santo, que é incrível. Nada se compara ao brilho do Espírito Santo. Se você for me elogiar, eu elogio, eu recebo bastante, graças a Deus, e esse é o meu principal elogio que eu amo receber, que é aquele que fala assim, nossa, eu vejo o Espírito Santo na tua vida, o brilho do Espírito Santo, meu Deus, nada se compara. Maravilhoso. E nada te tira o brilho do Espírito Santo, né? Sim. E é maravilhoso, assim, nada se compara a presença dele, àquilo que ele preenche dentro da gente, né? Sim. A gente se sente completo, de fato. Não, é verdade. Então, partindo pro final, Gabriela, gostaria que você deixasse uma mensagem final. Se fosse assim para você resumir algo, uma mensagem que você disse, eu quero que você grave isso. Pode ser olhando para aquela câmera ali e eu quero que você grave isso. Pode ser uma frase, pode ser um ensinamento, alguma coisa que você queria compartilhar. Gente, assim, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito muito maior, que é de Deus, né? Então, talvez se agora nesse momento tu tá passando por alguma dificuldade, por algum deserto, alguma provação, Deus tá gerando um testemunho através deste momento. Eu não sei exatamente o que tu tá sentindo, se tu se identificou com essa questão da autoestima, da depressão, da ansiedade, mas Deus, ele tá sempre de braços abertos
para que tu esteja seguindo ele, buscando ele, e ele vai te preencher com esse brilho do Espírito Santo que a gente está falando, e todas as coisas vão ser acrescentadas na tua vida. E nenhum testemunho é para ficar guardado. Se ele está te gerando um testemunho, é que tu possa impactar a vida de outras pessoas no futuro, né? Então, o que eu poderia dizer para vocês assim é: busquem a Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É isso. Amém. Amém, glória a Deus. E os planos para o futuro, me conta um pouquinho mais. Então, seguir, né, com marketing, seguir com as redes sociais. Agora eu tô dando, assim, uma puxadinha a mais, né, de voltar ali com o canal no YouTube, inclusive youtube.com/Gabi Angeli, o meu canal. Quero começar a intensificar um pouquinho mais os vídeos por lá de novo, porque eu sempre postei vídeos 2 vezes por semana, né? E aí acabei deixando um pouquinho assim, mas agora quero retomar com tudo de novo, vlogs, conteúdos, tutoriais. E o meu Instagram também, @GabrielaAngeli, que por lá eu posto tanto conteúdos assim falando sobre Deus, mas também conteúdos do universo feminino. É isso. Excelente. Muito obrigada pela tua presença, tá? Vamos tê-la aqui e reiniciar essa nova etapa com você. Muito bom mesmo. Ver que cada vez mais as mulheres estão buscando, assim, você é um exemplo disso, estão buscando se posicionar, serem mais femininas. E esse resgate, para mim, é muito importante, porque eu estive muito do outro lado da moeda e agora estou procurando voltar. Sim. Então, é muito bom poder caminhar no teu lado também e aprender contigo, tá? Amém. Que Deus abençoe o teu projeto. Amém, amém. E é isso, pessoal. Nós tivemos esse episódio muito especial com a Gabriela e você pode acompanhá-la ali nas redes sociais que ela já deixou. Vou deixar aqui abaixo também o link do Instagram dela, o link do canal do YouTube. Você pode entrar, pode se inscrever e acompanhar seus conteúdos. Espero que esse episódio aí tenha sido edificante para a sua vida, que você tenha aprendizados, que você possa compartilhar com as suas amigas, com outras mulheres. Se você é um homem que assistiu esse episódio até o final, que você também tenha sido edificado com alguma fala que a gente trouxe aqui, porque afinal se você é um homem, talvez você não utilize desses mecanismos, mas você tem uma mulher importante na sua vida que também pode estar fazendo, acompanhando esse conteúdo aqui, pode estar sendo edificada com isso. E todo mundo tem uma mulher muito especial na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ciclo de amigos, que com certeza vai ser abençoada com esse episódio, tá? E você pode estar compartilhando com ela. Muito obrigada pela sua audiência, tá? Deixa o seu curtir, deixa o seu like e te espero no próximo episódio do Dival, tá? Do Vida de Protagonista, na verdade. Beijos, tchau!